sou o delegado Laércio, esse é o Terra Podcast, que hoje tem a grata satisfação de conversar, de bater um papo descontraído com o comandante Genilson, tenente-coronel da Polícia Militar, e que está aqui de forma bem informal, bem esportiva, para conversar com os ouvintes da Rádio Terra e do Terra Podcast sobre temas de alta relevância. Quero começar agradecendo aos empreendedores que valorizam esse canal de comunicação, e aí eu tenho que lembrar do apoio da União Home Center, tenho que lembrar do apoio também da Chicken Food, da Santo Antônio Pizzaria, da ABS Fibra e ainda da Bela Pizza. São os empreendedores de Planaltina que fazem com que o Terra Podcast possa chegar aos nossos seguidores com essa qualidade maravilhosa de técnica, de áudio, de som, e tudo que vocês vão receber será entregue graças ao empreendedor Nelson Batista, que é aí o diretor-presidente do Grupo Terra de Comunicação, mas também aos nossos apoiadores, como acabamos de falar. Não é isso, Elke? É isso, doutor Laércio. Boa noite a todos os nossos telespectadores do Terra Podcast. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Elke Pimentel, jornalista e também locutora da Rádio Terra de segunda a sexta. E é um prazer também estar aqui com uma pessoa da nossa cidade, né, para conversar a respeito de projetos, de boas práticas, de história, né? História construída aqui em Planaltina e na região norte. Ele que nasceu em 16 de janeiro de 72, é morador de Planaltina há 50 anos, estudante de escola pública, atuou no futebol em categorias de base, de Sobradinho, Estrela, Brasília, Internacional Colorado, atuou também como jogador amador e profissional na equipe do Planaltina Esporte Clube. Em 91, ingressou na Polícia Militar como soldado até 94. Ele foi aprovado no vestibular da UNB em 95, ingressou no curso de formação de oficiais da corporação. Há 29 anos na PMDF, ele já serviu em unidades da Papuda, São Sebastião, Paranoá, Congresso Nacional, Comando Metropolitano, né, Casa Militar, Centro de Inteligência, Escritório de Gerenciamento de Grandes Eventos do Subcomando Geral, 14º Batalhão em Planaltina, onde ele ficou por 4 anos. Logo em seguida, ele cumpriu 4 meses de comando no 13º Batalhão de Sobradinho. E tem um currículo vasto, viu, gente? Ao longo desse bate-papo, nós vamos soltando para vocês as habilidades do comandante Genilson. Boa noite, comandante. Boa noite, Elke Pimentel, meu amigo doutor Laércio, a toda a equipe técnica e meu amigo Samuel, que se encontra aqui com a gente também. Bom, me sinto em casa aqui no Estúdios Terra, né? No estúdio da Terra FM. Passei aqui algum tempo já como locutor, como jornalista, radialista, qualquer coisa que o valha. Tínhamos um programa aqui chamado Planaltina em Debate. Também já participei do Terra Esportiva, então me sinto em casa. Agradeço o convite aí do nosso presidente Nelson Terra e dos nossos jornalistas e apoiadores. Estamos à disposição. Maravilha. Comandante, vamos começar? Vamos para cima. Estou vendo que o senhor está bem à vontade. Sempre. Para a gente dar um start bacana, se o senhor falasse um pouquinho sobre suas relações familiares. Casado, tem filhos. Eu sei que o senhor também tem um pezinho lá na terrinha, né? Tem descendência, seus pais, salvo engano, eram nordestinos do Piauí, né? Exatamente. Se eu falasse um pouquinho sobre essa sua formação familiar. Bem peculiar para Brasília, né? Porque acho que a base de Brasília são os nordestinos. Sim. Minha família é oriunda do Piauí, do sul do Piauí, cidade de Eliseu Martins, hoje Eliseu Martins. Minha mãe e meu pai nasceram numa cidadezinha lá próxima, chamada Jerumenha, que era um município à época, né? Vieram para Brasília, salvo engano, no final dos anos 60, início dos anos 70. Né? Meu irmão Gilson, que é mais velho que eu, nasceu em 1970, já nasceu em Brasília. Então, do Gilmar, que é um outro irmão, para cima, todo mundo do Piauí. Gilson, Genilson e Cristina aqui no DF. São os candangos.
né? Bom, a minha família, eu e Patrícia Malheiros, minha esposa, né? Miguel, que é o mais novo, 8 anos, Maria Luísa, 15 anos, Luiz Eduardo, 19 anos. Né? Realmente a gente tem uma ideia cristã de família, né? A vida toda com essa ideia cristã, católico, apostólico, romano. São valores que a gente respeita muito. São valores, na minha opinião, primeiro que inquestionáveis, na minha visão. Né? Eu não transijo sobre esses valores, né? Eu não abro mão. Então, são questões que eu levo realmente são inegociáveis. Né? Então, realmente, essa questão da base familiar é uma coisa que a gente não discute. Eu não vejo lógica em discutir valores familiares. Essa é a minha visão. Né? Então, de pronto, contrário ao aborto, tolerante com relação à legislação. A legislação já prevê em que caso ele poderá ser feito. Ponto final. É isso que eu ia te perguntar. Isso. Tolerante. Ponto final. Tolerante à legislação. Ponto final. Né? Descriminalização das drogas. Também não discuto. Contrário. Sou contrário. Mesmo para uso medicinal? Não, aí não. Aí não é a droga, né? A nossa droga que estão querendo liberar. Né? Quando você fala só no cannabis... Estão querendo liberar o cigarrinho do capeta, isso. Né? Quando você fala do princípio ativo, é uma outra coisa. Até porque aquilo que de alguma forma, não é minha área química, mas aquilo de alguma forma que está dentro, por exemplo, da cocaína, lidocaína, heroína, tudo tem mais ou menos a mesma base química, já é utilizado como medicamento. Já. Né? E eu tenho amigos que utilizam o canabinol, se não me engano. Né? Então aí é uma outra questão. Que é o olhinho, né? Da isso, maconha. o olhinho, uma outra questão. Agora, qual o problema em cima disso aí, já para a gente entrar num debate? É a capacidade de fiscalização do Estado. Se isso não deu certo, na Califórnia e nos Estados Unidos, essa parte da liberação da droga para uso mesmo. Imagine aqui. Verdade. Comandante, o senhor entrou em vários assuntos aí, o senhor fez uma salada. Mas a gente ainda tem muita coisa, né? Falou sobre pauta conservadora, uma coisa religião. Ele já mostrou que aqui veio. O pau já começou a quebrar. Então você que está do outro lado aí, já vai aí, né, se inscrevendo no canal do YouTube. Como é que é mesmo o nome do canal? É o quê? Terra Podcast. E no Instagram é @terrapodcastoficial, tá, gente? Maravilha. Então já te inscreve, porque você já percebeu que a chapa aqui é quente. Comandante, o senhor se apresenta com muita coerência como pré-candidato a deputado distrital. O senhor falou aí sobre uma série de temas, como eu falei, fez aqui uma salada de assuntos muito relacionados um ao outro, é claro, como família, religião, questão de aborto e de drogas. Na condição de pré-candidato a deputado distrital, o senhor está preparado para enfrentar os embates, por exemplo, a partir do momento em que a gente vive em uma sociedade plural? Então, o senhor é católico, apostólico, o senhor é contra, por exemplo, a liberação das drogas e também o senhor tem uma pauta contra o aborto. Mas em uma sociedade plural, é claro que existem milhares de pessoas que pensam diferente do senhor. E como conquistar esse eleitorado que pensa diferente do senhor no aspecto da família, da religião, da chamada pauta conservadora? Muito simples. Respeitar o posicionamento deles. Simples. É o posicionamento deles. Legislar para eles? Não é isso que é democrático? Legislar, né, para eles? Também? Não sei se para eles. Eu acho que essa ideia de legislação pontual, eu acho que é um dos cânceres da política. Certo. Tem que prevalecer o coletivo. Certo. Né? Mas nós estamos num parlamento. 24 deputados no nosso caso especificamente. É claro que o nosso parlamento, digamos assim, não vai legislar sobre aborto. Né? Mas é muito comum que você vá para um debate desse. Com certeza. Né? Eu acho difícil que, nessa esfera jurídica, o senhor entende melhor do que eu, a gente vai discutir aborto. Né? Mas se precisarem de um posicionamento meu, ele vai estar ali, pronto para ser dado, eu já até antecipei. Né? Mas deve prevalecer sempre o coletivo, né, em supremacia individual. Tem que ser essa visão. Então, eu só não vou transigir. Esse é o meu pensamento. Vai ter uma votação que envolva qualquer debate desse tipo. Meu voto já está dado. Mas e o voto de partido e o voto que... Vamos ter um problema. Porque o meu posicionamento é esse. É possível que eu amenize em algum ponto, a depender do que me trouxer enquanto convencimento? É possível, num parlamento. Vamos discutir, não é diálogo? Mas esse é meu posicionamento. Agora, como o senhor falou, nós estamos numa sociedade plural, né, que tudo deve ser resolvido com diálogo.
tudo deve ser resolvido com diálogo. E eu vou para esse diálogo, eu não vou me abster do diálogo. Né? Agora, se me convencerem de que é o melhor para a coletividade, quem sabe me mudam, ou mudam o meu pensamento, ou mudam a minha ideia. Né? Mas, em princípio, eu tenho um posicionamento. E eu acho isso importante, doutor. Esse é o grande problema. Um dos grandes problemas. As pessoas precisam se posicionar. Né? Eu não vejo nenhum problema em que nós tenhamos... Não que não seja um problema, né? Hoje, essa polarização, principalmente federal. Não é que isso seja o problema. Né? Mas as pessoas precisam se posicionar. Ou você é, ou você não é. Para o coletivo, enquanto eleitor, isso é importante. Quem é o doutor Laércio? Não, o doutor Laércio está aqui. É transparente. Quem é a Elke? Eu enxergo quando eu olho. Agora, chato é quando você olha para a pessoa e não consegue enxergar nada. Então, nesse caso, comandante, eu devo entender que se nós tivermos um deputado distrital com o nome de comandante Genilson, é certo que as pautas conservadoras serão a sua linha de debate, de defesa e de atuação lá dentro. Ainda que saiba que poderá enfrentar alguma dificuldade diante dessa pluralidade que já comentamos. Que é o comum, né? Da política. Eu tô vendo a Elke ali com a colinha dela, doida para perguntar alguma coisa. Fique à vontade, viu, Elke? É porque eu sou assim mesmo, eu sou entrando. Não, tudo bem. Eu vou. Comandante, dentro dessa pauta conservadora, porte de arma para pessoas civis. Não é que isso seja uma pauta conservadora, tá? Eu já vou aqui fazer meu parêntese. Mas tem a ver com a defesa da família, né? Então, muita gente vê como essa oportunidade, né? Pronto. Qual a sua posição? Só policiais devem portar arma ou se deve, sim, debater a possibilidade de que o cidadão utilize de uma arma de fogo para a sua defesa pessoal ou para a defesa de sua família? Qual a sua posição? Eu acho que a extensão deve ser o lá, no caso da área urbana, e no caso da área rural, os limites da fazenda. Por uma razão simples também. As pessoas que conseguem legalmente tirar o seu porte de arma sofre uma busca, uma fiscalização e toda uma investigação. Se sofre de maneira concreta e extensiva, quase que é aquela pesquisa funcional para a entrada do servidor público, principalmente dos policiais militares. Inclusive a psicossocial, que é mais, nos estados sérios, talvez até mais interessante do que a que nós sofremos enquanto policiais. Entendi. Porque muitos policiais entram e depois apresentam problemas psicológicos. Né? Então, assim, guardados todos esses critérios, guardado tudo aquilo que são premissas da legislação, eu entendo sim que o cidadão deve se defender. Em princípio, em casa, urbano, e na fazenda, no caso da extensão rural. Eu penso dessa forma. Ok, então no que depender do comandante Genilson, dentro da Câmara Distrital, caso esse debate chegue até lá, você cidadão que acha que deve se defender, deve ter seu porte de arma ou a posse da arma de fogo, terá um defensor dessa bandeira. E que essa liberação não seja feita de forma indiscriminada, como eu coloquei. Guardadas todas aquelas premissas, porque não pode ser qualquer um. Isso sem dúvida. Claro, lógico. Critérios sempre serão bem-vindos. Isso. Então, comandante, o senhor sempre teve assim, uma atuação no campo social muito contundente, principalmente lidando com jovens, com adolescentes e crianças. O projeto Jovem Plan chegou a atender simultaneamente um número de 1.000 famílias. Ou até 14.com. Porque o Jovem Plan é anterior ao 14.com. E também esses dois projetos, isso, né? Isso. Há mais de 1.000 famílias. E a gente sabe que quando a gente aumenta a demanda, um número tão grande de famílias, são pensamentos diferentes, problemas diferentes, que envolvem, inclusive, drogas e tudo mais, né? Como que é lidar socialmente sendo um militar e ainda com uma estrutura, com uma visão tão conservadora, né? Falando de pluralidade, como o Laércio colocou aqui. Tem algum tipo de situação que você precisou administrar dentro do seu pensamento e envolvendo pluralidade? Sim, quase não sai. O que acontece? Quando você fala em um projeto social dentro de uma instituição militar, então, gera na cabeça de todo mundo, no mínimo, uma contradição, um contraponto, é paradoxal para algumas pessoas. Não faz sentido. Como assim?
Nós estamos falando de policiais armados até os dentes, G-Top, grupo tático, BOP, não sei o quê, crianças circulando ali no meio dessas pessoas, e esse questionamento não era só da comunidade, era dos próprios policiais. Pessoas, inclusive, que eram contrárias ao projeto, colocavam isso em questão. E se acontecer isso aqui, levavam para esse lado da possibilidade de um incidente, mas também levavam para um outro lado, que é como quando você fala dessa questão da relação com a comunidade de uma instituição como a nossa, que trabalha a prevenção de segurança pública. Eu poderia ter ali dentro, digamos assim, pessoas já envolvidas com a criminalidade ou com um potencial envolvimento. Né? Como colocar essas pessoas dentro da unidade policial militar? Realmente era um risco. Tinha que confiar muito, né? Mas o que nós fazíamos de maneira primária? Quem são? Só que tem um detalhe. Um dos objetivos era exatamente esse. Promover a simbiose mesmo. Isso, e mostrar para essas pessoas, como eu disse aqui no início, primeiro, oportunidade. E depois, a partir da oportunidade, alternativas. Você não precisa ir para o mundo do crime. Você tem alternativa. E vai começar aqui dentro. E aí, quando vocês quiserem entrar nessa pauta, o que eu defendo também? Atitudes primárias de prevenção de tudo. Atenção primária na saúde, atenção primária na segurança pública e atenção primária na educação. Por quê? Esse debate tem que estar na raiz do problema, que é a molecada. Doutor, da área de segurança pública, também sabe do que eu estou falando. Uma coisa é você conversar com uma criança que está prestes a entrar no mundo do crime. Outra coisa é que já está lá dentro. Certo. Para você tirar, o sarrafo é mais alto. E falando nisso, o que o senhor tem a colocar para nós em relação às escolas militarizadas, adotar modelo de ensino compartilhado adotado em algumas instituições do Distrito Federal? Vou falar com o meu posicionamento sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso também. Eu sou fruto de escola pública. Então, eu não gosto de falar, mas já que citaram meu currículo, se eu cheguei a ter um mestrado, e todo mundo que estuda sabe muito bem a dificuldade que é você ir para o estrito senso, né, para uma condição dessa, mas eu sou fruto de escola pública. Então, como é que eu vou condenar a escola pública, doutor? Não tem como. Não tem lógica. Agora, eu não posso criticar também a iniciativa das instituições militares na educação, por quê? Porque elas também funcionam. Agora, o que eu sou contrário? Esse modelo compartilhado. Sabe por quê? Ou uma coisa ou outra. Essa é a minha visão. Entendeu? Então, eu não sou contra o ensino militar, muito menos a escola pública. Eu só acho que cada um no seu quadrado. Criem-se as escolas militares, criem-se as escolas civis, a escola pública comum. Gestão. A cívico-militar gera o que está gerando, por exemplo, lá, e nós sabemos que tem muita gente por trás disso, tem algumas falhas e tal, mas esse modelo é complexo. Se você pegar assim, não, mas muitas estão dando certo. É verdade. Você poderia dizer, não, a maioria está dando certo. Doutor, nesse caso não existe uma questão de mensuração. Se uma está dando certo, 10 está dando certo, uma está dando errado. Se uma está dando errado, está equivocado. Não pode dar errado. Eu tenho percebido, aqui já tem umas 2 semanas que a gente traz no Jornal da Terra, de segunda a sexta. Deixa eu só complementar essa questão, rapidamente, claro. Da escola compartilhada. Boa parte delas, porque tinha-se uma análise de que nessas escolas o problema era disciplinar. Né? Então, instituição militar para tratar de disciplina. Né? Tudo bem, né? Faz todo sentido, porque não só lá, mas se nós pegarmos todo o ensino público hoje, eu posso falar isso com tranquilidade, nós temos problemas disciplinares em todas as escolas. Certo. Pós-pandemia, então, ficou muito mais claro. Então, eu tenho percebido, ao longo de umas 2 semanas para cá, pelo menos 4 eventos envolvendo brigas em escola, violência na escola. E agora, essa semana mesmo, teve uma questão lá numa escola lá da sua região, Sobradinho 2, onde a mãe colocou a filha para brigar e tudo mais. Ela própria agrediu. Ela própria agrediu a menina, depois ela colocou a filha para agredir a garota. Aí você vê nas matérias que a atitude tomada é transferir os envolvidos no evento para outra escola. Aí quando você vai pesquisar para que escola elas estão sendo transferidas, são para escolas com esse tipo de gestão compartilhada. Parece que é visto assim como uma punição também
para esses alunos, é como se, ao mesmo tempo que a secretaria e os profissionais que são contra esse tipo de gestão compartilhada criticam, eles também estão tentando usar isso como uma solução disciplinar. É uma coisa na verdade, a punição é a transferência. Para onde? Não importa. Por que eu digo isso? Eu tive um exemplo aqui, nas palestras que a gente participou aqui nas escolas públicas de Planaltina. Um dos testemunhos depois da palestra de violência e de bullying foi exatamente essa. Não, nós saímos de tal escola para essa escola, onde eu estava, por conta de violência. Uma coisa gravíssima. Um quarteto lá, 4 jovens. Os 4 foram para a mesma escola? Os 4 foram, não sei se para a mesma escola, mas os 4 foram transferidos. E a ideia aqui era matar o rapaz. Meu Deus. Eles só não mataram porque alguém ouviu o planejamento da ação e conseguiram com que o diretor não devolvesse ainda a ideia, tirasse a faca antes do problema. Vamos lá, comandante. O senhor comentou que essa gestão que atualmente está se ensaiando, que na verdade não foi absolutamente ainda implantada, que é a chamada gestão compartilhada, na sua visão não seria a melhor forma de superar esses graves problemas de insegurança, de disciplina dentro das escolas públicas? Que o recomendável seria você ter a escola convencional convivendo com o modelo militarizado de escola, ou seja, as escolas militares. Mas nós temos no Distrito Federal mais de 900 escolas públicas, praticamente a totalidade delas convivendo com problema disciplinar. Então, para resolver a questão disciplinar, nós teríamos que implantar todas essas 900 escolas como escolas militarizadas. Não teria que se achar aí um meio termo, como, por exemplo, aperfeiçoar, aprimorar esse sistema de escola de gestão compartilhada para que você pudesse resolver o problema de indisciplina na totalidade da rede pública de ensino e não apenas em uma ou outra pontual que viesse a se tornar escola militar? Qual seria a solução para o problema da indisciplina nas escolas? Não existe solução. Eu não enxergo solução para nada. O senhor enxerga solução para a violência, por exemplo? Pelo menos é o nosso ideal, é o que lutamos por isso. Se nós não acreditarmos nisso, então vamos chutar a bandeira. Então vamos para a prática. Se o senhor fosse convidado a participar do debate acerca de trazer ideias e soluções para solucionar esse problema, o que o senhor traria para colaborar? Primeiro ponto, eu sou fruto da escola Centro Educacional 01 que está aqui atrás da gente. Centrão. Você conhece bem. Como é que funcionava o Centrão? O Centrão ele tinha a Associação de Pais e Mestres. Recolhia uma taxa mensal, né? Participação da família. Essa taxa era coordenada pelo presidente da Associação de Pais e Mestres, Souza Lima, está vivo ainda aqui, o professor está aqui vivo ainda. A cada bimestre, se eu não me engano, ou trimestre, esse dinheiro era utilizado para comprar material de reforma e manutenção da escola. Quem fazia a manutenção da escola? Os próprios pais, os pais dos alunos. Essa era a relação. Eu tinha problema disciplinar no Centrão? Não tinha problema disciplinar no Centrão. Onde hoje a família está no colégio? Em que momento? Brigando na porta da escola, botando a filha para... Então, que aluno eu entrego na escola? Quer me dizer que o problema é da escola? Como assim? O problema não é da escola. O problema é da família. Por isso que eu falei em atenção primária. O problema já entendemos. É na família. E qual seria a solução? Não tem solução para isso. Agora você precisa minimizar esse impacto. Condições para a família, minimamente. Eu preciso dizer que o Distrito Federal foi a unidade da federação que mais empobreceu na pandemia. Uma contradição, um paradoxo. Quem mais recebe verba do Estado? Quem sustenta o DF? Como é que o governo pode dizer que não tem condições de fazer uma assistência melhor no Distrito Federal? Como eu vou falar em educação se eu tenho que ficar 2 dias para uma senha, para poder fazer um cadastro único, porque eu já estou no sofrimento. Eu passo por um outro sofrimento para manter o sofrimento. Doutor, a solução não está só na escola. A escola é parte do processo. Por isso que eu falei em atenção primária. Que aluno eu estou entregando para a escola?
O senhor acha que esses problemas disciplinares eu vou corrigir na escola? Onde é que os alunos estavam na pandemia? Na escola ou em casa? Dentro de casa. Onde é que aumentou a violência? Pós-pandemia ou antes da pandemia? Onde é que nós estamos observando hoje problemas intraescolares, e não são extraescolares, que era a condição anterior? Anteriormente, o batalhão escolar atuava contra elementos externos versus alunos. E hoje? Qual o status hoje da violência? Entre alunos. Intra-alunos. Vou perguntar de novo. Onde estavam os alunos na pandemia? Em suas casas. Em suas casas. Mas Tem alguma coisa errada. Já que nós não temos solução para o problema da indisciplina e da violência nas escolas, Solução. vamos para outra pauta. Não, solução, mas nós precisamos trabalhar isso, não precisamos? Eu acho que, familiar. eu acho que segundo eu ouvi aqui, o senhor defende que a família retorne para a participação das escolas, uma coisa que foi feito um afastamento, né? Quando é que o pai vai hoje na escola? Você sabe. Reunião de quando pais. É reunião, né? Reunião de pais. Então, esse afastamento, não, o afastamento dos pais, não. O afastamento da instituição escola da sociedade. Como é que é uma escola pública hoje? Descreve uma escola pública hoje para mim, doutor. Descreva uma escola pública hoje. A estrutura. Então, o comandante... A estrutura é fechada, trancada. Parece o quê? Parece uma prisão. Uma prisão, né? Porque bom, mas falando sobre isso, comandante Enilson, o senhor é policial militar há 29 anos. 30 anos. Defende uma pauta conservadora, como o senhor já falou. E nós está afiliado. Não, eu preciso complementar. Okay. Completar, na verdade. Então, eu entendo o seguinte. Eu preciso discutir, por exemplo, violência doméstica já na primeira infância. Esse, por exemplo, é uma pauta minha. Não só essa. Hoje você vai tirar sua carteira nacional de habilitação, o que você faz? Um cursinho e tira sua carteira. Eu posso chamar isso de educação de trânsito? Não posso. Mas vamos lá, retomando, comandante Enilson. Então, o senhor prevenção primária. 30 anos como policial militar, defende uma pauta conservadora e está afiliado ao PL, Partido Liberal, cujo presidente da República, Bolsonaro, também integra a mesma agremiação partidária. Como é que o senhor vê a atuação do presidente Bolsonaro frente à questão da segurança pública e a relação entre ele e os policiais no Brasil? Bom, ele entrou no governo com um apoio maciço de todos os militares. Sim. Né? Tanto federais quanto auxiliares, quanto federais, Forças Armadas, quanto os policiais militares, sem dúvida nenhuma. Ainda não entregou o que prometeu. Isso é muito claro. Agora, nós precisamos pesar de que forma isso aconteceu. Porque realmente, deliberadamente não quis cumprir, quais dificuldades foram criadas. Na minha visão, a crise faz parte desse processo. Ele pegou pandemia, pegou toda uma pauta da imprensa contrária ao modelo conservador, isso é claro para todo mundo, não é possível que ninguém enxergue isso, né? E no momento final, a crise internacional por conta da guerra, né? Isso pode ser visto justificativa para ele? Eu acredito que sim. Ele, na minha visão, vai precisar de mais um governo para poder corrigir isso. Nesse governo ele não consegue corrigir. Então a avaliação que o senhor faz... Não fez as entregas que em princípio teria prometido. Porém, que tem causas justificáveis. Sim, tem explicações para não ter feito as entregas. E eu diria, inclusive, o seguinte, que essas forças em que pese poder diminuído o apoio, mantém seu apoio. Na minha visão, pelo menos. Pelo menos é o que eu ouço e o que eu vejo no dia a dia. E quanto à relação entre o governo Bolsonaro e a força policial que o senhor compõe? Como é que é essa relação? Os policiais se sentem representados, atendidos pelo governo Bolsonaro, ou trazem consigo algum ressentimento de terem esperado muito mais do que receberam desse governo que está próximo de se encerrar? É que eu acabei de responder. Na verdade, não é o governo Bolsonaro que propõe. A proposta sai daqui. Então, quem não encaminhou a proposta foi o governo do Distrito Federal. A reestruturação, a origem é Brasília. Lá eles só finalizam. Então, não é a relação de lá para cá, é a relação daqui para lá. Né? Também criou-se problemas, tanto financeiros, quanto de gestão, quanto
o problema globalizado da falta de recursos, por conta de pandemia, por conta de guerra, tudo bem. Mas por que será que, desde o início, já que o problema é anterior a esse governo, isso defende o governo de alguma forma, minimiza o problema pelo menos, não é um problema do governo ibanês. Nós estamos sem aumento salarial, se eu não me engano, há 8 anos. Porque nós estamos falando de reajuste, que é diferente. Nós estamos falando de recomposição. Para falar em aumento, o discurso é outro. Né? Então, só que a origem é Brasília, pô. Não é o governo federal que propõe. Quem propõe é o próprio Estado. Lá, basicamente, a votação, se for medida provisória, se for projeto de lei, mas a proposta sai daqui. Então tá, então vamos dividir a pergunta do doutor Laércio em duas, né? Como você analisa a categoria no quesito aprovação do governo Bolsonaro, a reeleição, e do governo ibanês? Não, isso é uma pauta simples. Os militares do DF... Os militares do DF não têm uma boa relação com o governo do Distrito Federal, mas tem uma relação boa com o governo federal. Isso é indiscutível. Mas eu não compreendi, comandante, em que ponto ou que razões a força policial teria para ter essa boa relação com o governo federal. Seria simplesmente por entender que ele é sim um bom governante e que apenas não conseguiu governar, apenas não conseguiu entregar o que as forças policiais esperaram dele? Sim. Nós podemos dizer o seguinte: quais são as perdas para a estrutura policial militar hoje? Só policial militar, vamos entrar no bombeiro. Qual é a pauta da polícia militar hoje? Como é da polícia civil? Salarial. Então, nesse quesito, indiscutivelmente, nós estamos aguardando uma resposta. Né? Só que nós podemos falar em prejuízo da polícia militar? Não. Nós temos que falar em prejuízo de todos os servidores públicos. Ninguém recebeu aumento. Essa é a expectativa. Mas até por origem, eu não diria nem conservadora, mas a estrutura militar, por origem, é de direita. Ele tem conselhos conservadores. Então, nós ainda alimentamos uma reeleição para que não só esse, mas todas as outras pautas nossas sejam atendidas, mas tem que partir daqui. A minha briga não é com o governo Bolsonaro. A briga Estado, DF, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar. Não é governo Bolsonaro. Eu preciso que isso seja encaminhado e no padrão único, tem esse debate ainda, porque até onde a gente viu, o padrão era, pelo menos o que chegou para nós, eram valores diferenciados, não havia uma isonomia do que estava sendo proposto. Segundo consta, isso também atrapalhou, porque bateu lá e voltou, e ele deixou muito claro: eu só darei o aumento se for isonômico. Comandante, o senhor, como já foi falado, está filiado ao PL, Partido Liberal, que hoje faz base com o governo ibanês. Inclusive, a presidência do seu partido alardeia, afirma, sem nenhum tipo de milindre, que é base do governo ibanês. No entanto, a gente sabe pelas suas manifestações que o senhor tem algumas divergências e faz algumas críticas até muito intensas em relação à forma de gestão do governo ibanês. Isso não vai lhe causar algum tipo de constrangimento a partir do momento em que o senhor está afiliado ao PL, pretende se eleger deputado distrital pelo PL, porém o senhor não tem uma pauta sintonizada com o governo ibanês? O senhor acha que a divergência política é um problema partidário? Bom, eu entendo que a partir do momento que você integra uma legenda partidária e que essa legenda partidária tem um caminho político, você pode sim divergir. Claro, nós somos seres humanos. Isso. Mas é natural que essa divergência tenha um preço político, primeiramente, tenha um custo político e que isso cause algum tipo de constrangimento para o integrante da legenda, porque ainda nós convivemos com uma realidade político-partidária que exige a chamada fidelidade partidária. Mas não divergir. Você não pode ir contra as premissas do partido, é diferente. Por exemplo, se o partido discordar, e outra coisa, é MDB e PL, não é dentro do partido. Então, por aí. Se ele fosse PL, eu concordaria em gênero, número e grau. Mas nós somos apenas base, a base diverge. A base diverge. Então, divergir, inclusive,
produtivo para o Estado Democrático de Direito. Essa é a minha primeira visão. E as críticas são importantes, devem ser feitas para o próprio crescimento, inclusive de quem está sendo criticado. E coloca, inclusive, o meu ponto aqui, especificamente sobre esse governo. Mas considerando que o seu partido tem essa ligação umbilical com o governo do Distrito Federal... Qual umbilical? É um partido que nasceu e, enfim, com o surgimento do governo já tornou-se base e dele nunca se afastou. Então não teria sido mais coerente do ponto de vista político o senhor estar ligado a uma agremiação partidária que não estivesse nessa base governista? Não. Eu estou fazendo claramente oposição ou eu estou fazendo críticas pontuais ao modelo de gestão? São duas coisas distintas. São duas coisas distintas, para mim, na minha visão. Uma coisa é eu atacar frontalmente o governo, a gestão. E eu disse aqui, inclusive, nas preliminares, né? É indiscutível as entregas do governo, mesmo no momento de pandemia. Ponto. Eu uso a própria propaganda política do governo para fazer a minha crítica pontual. As entregas do governo do Distrito Federal, na gestão Ibanez Rocha, estão concentradas de Sobradinho para trás. Exatamente, concordo plenamente. Aliás, não só, e essa minha crítica, ela não contempla só o governo ibanez. Essa minha crítica contempla todos os governos passados. É porque eu estou pontuando a partir da pergunta. E assim, eu acho interessante que não tenham visualizado ainda, parece que não visualizaram ainda, eu não sei que parte que não é interessante para todos os governos, a parte norte. Essa parte de Sobradinho para cá. Se o desenvolvimento só está para cá agora. Pois é, só tem terra aqui, né? Estrangulado lá embaixo. Então, só não considera que as suas críticas sejam vistas como oposição. Entendo que não. Entenda que não. Entendo que não. E vou dizer mais. Por exemplo, imagine vocês uma entrega que foi falada no período de campanha. Eu acho legal essa entrega porque a previsão, né, a promessa. Né? Eu queria ver quem em sã consciência falaria nisso hoje. Eu lembro de uma fala do governador que disse o seguinte: nós vamos trazer a Disneylândia para Brasília. O senhor lembra disso? Isso, meu Deus. O senhor, base do governo, votaria a favor disso? Bom, eu acredito, num primeiro momento, que isso não dependeria de uma votação dentro da... Digamos que chegou-se a esse momento. Não, vamos imaginar que o governo do Distrito Federal tivesse como uma de suas propostas, para dinamizar a economia do Distrito Federal, o incentivo a algum tipo de investimento na área de diversão do Distrito Federal. Eu acho que seria um sonho para os brasileiros ter um parque da Disney dentro do Brasil, como outros países aí fora já tem, né? Eu vou dizer para o senhor o que é um sonho dos brasileiros. Eu posso dizer. Pode. E não está voltado para... Nosso podcast, faça uma pesquisa. Não tem papas na língua. Sim, ué, eu estou muito tranquilo. Nosso podcast não coloca amarras, não coloca mordaça. Olha, aí eu pergunto. E não direciona opinião. A opinião é livre. O senhor acha que se eu fizer uma pesquisa hoje no Brasil, essa seria uma primeira proposta? Que o brasileiro votaria como o mais importante para ele? Claro que não, mas eu vou falar uma coisa para vocês. É isso. Nós temos que trabalhar com prioridades. Sim, mas há um equívoco, comandante Genilson, com todo o respeito, mas por amor ao debate, viu, Elton? Nós estamos falando da Disney, de uma instituição absolutamente, radicalmente privada e liberal. Sim, mas quem falou sobre isso foi o governador, pô. Foi. É isso que eu estou dizendo. Poderia criar. É isso que eu estou dizendo. Agora uma outra vamos pergunta. Avançar, uma outra pergunta que não quer calar. Se a Disney viesse para o Brasil, para o DF, será que iriam aproveitar nossos vastos campos da região norte ou eles iam achar um espaço lá no lado sul para construir? Excelente pergunta. Né? Fica a pergunta no dado ao que nós estamos acostumados a receber... Com certeza não seria para cá. Se pelo menos contratassem aqui o pessoal da região norte para construção, já seria bacana. Seria emprego. Comandante Genilson, a gente é muito claro, assim, durante todo esse nosso bate-papo agradabilíssimo. Aliás, o Terra Podcast, de novo, acerta no momento em que promove um debate às vésperas de uma eleição distrital, na verdade, eleições gerais, mas, obviamente, também eleições no Distrito Federal, para ouvir o pré-candidato comandante Genilson e manifestar suas ideias, suas opiniões a respeito de diversos temas. E ficou, assim, pelo menos para mim, muito, muito notório que o senhor guarda suas divergências de opinião com a atual gestão. Sim. O senhor atribuiria a essas divergências
o fato do senhor ter sido transferido várias vezes durante os últimos anos de sua carreira como policial militar de unidade policial? Não. O senhor estava no 14º Batalhão, depois o senhor foi para o 13º Batalhão, depois o senhor saiu do 13º Batalhão e foi lotado em uma unidade da área de administração geral, salvo engano. Gestão de pessoal. Gestão de pessoal. O senhor atribui todas essas mudanças de unidades militares a essa sua divergência de opinião com o atual governo, ou o senhor acha que isso foi um mero acaso, uma situação momentânea e pontual? São duas coisas distintas, né? Eu não acho que o governador chegaria a esse ponto. Não, transfere porque o cara pensa contra o governo. Eu acho que não. Ele não. Mas talvez pessoas, num escalão imediatamente inferior, talvez. Porque o que acontece, né, doutor Laércio? As pessoas dificilmente fazem essa pergunta, né? Algumas pessoas têm uma visão, outras têm outra, mas por que o comandante Genilson decidiu ser candidato? Por exemplo. Sim. Se não iam perguntar, já pode adiantar. Não, eu ia te perguntar isso, atrelado a uma outra observação. Como... Pode falar que eu englobo todas as duas. Tá. Como, eu digo como população, como comunidade, porque eu moro aqui, eu sou ativa de alguns grupos da comunidade. Muitas vezes, quando ele estava no comando, fiz solicitações, cobranças, pedidos e também, assim como muitas pessoas, elogios também, porque foi uma coisa que ficou muito clara, a sua habilidade de gerir o quadro local que a gente tinha na época, né? E fazer com que a gente visse o policial na rua com uma maior frequência. Então, isso gerava o quê para a população? Uma sensação de mais segurança. Foi um modelo de gestão que alcançou a opinião pública daquele que não entende de segurança pública. Exato. E é por isso, essa aprovação comunitária que te empenhou a vir candidato é uma das motivações, foi a principal. Por quê? Iniciando pelo que o doutor falou. Quando as pessoas começaram a enxergar em mim um potencial candidato, é que começaram as perseguições. Então foi bem anterior. E quem enxerga isso não é o governador. É o povo. Sou oposição ao governador. Melhor, eu não sou rival, até porque eu não vou disputar o governo, né? Então daí você já tem mais ou menos o direcionamento da resposta. Quem seriam então as pessoas que poderiam trabalhar nesse sentido? Pessoas que de alguma forma me tinham como oposição, né? Na cidade principalmente. Então assim, em 2017, fruto, e aí eu sou obrigado a puxar a sardinha para o meu lado, porque essa mesma avaliação eu faço da sua execução de trabalho. Aquela pessoa que, primeiro, pensa fora da caixinha e executa fora da caixinha. Na condição de delegado-chefe, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. E eu não tenho dúvida, e quem conhece sabe, não tem dúvida, do que ele faz além disso. Sim. Foi o que nós fizemos aqui. E isso chama atenção. Só que não tinha como ser diferente, pelo menos no meu caso. Não sei se é exatamente esse o caso do doutor, mas no meu caso não tinha como ser diferente. Então não tem, a forma de gestão não tem nada a ver com um possível processo político. Certo. Sou morador da cidade, a vida toda, nascido e criado aqui. Todas as minhas relações sociais, de amizade, de família, estão concentradas em Planaltina, né? 98% da tropa é moradora de Planaltina. Que gestão eu poderia entregar para a cidade? Se não essa que eu entreguei. Ou seja, por exemplo, os consegues. Todos os consegues, as reuniões de Conselho de Segurança, eu participei pessoalmente. A não ser quando eu estava de férias, e numa vez que eu estava de férias, eu fui como cidadão. Então, por aí o senhor tira de que maneira eu enxergava esse problema, que era o meu principal, segurança pública. Mas já atacava todos os outros. Como ela disse aí, a minha origem de projetos é lá de trás, tem nada a ver com política. Então, as pessoas imaginam o seguinte, ele já estava preparando o terreno para isso. Pô, desde 2003? É muito tempo. É muito tempo preparando, o senhor não acha? Sim. Então, houve algumas coincidências no final da minha carreira, e uma delas é essa movimentação. Do meio da movimentação para o final, aí já existia essa expectativa. Mas o que eu preciso pontuar aqui? Em 2017, um grupo de policiais militares me procurou e disse, eu enxergo o senhor como nosso candidato.
e fizeram o convite formal. O que o senhor acha? A gente fazer um grupo e começar a trabalhar isso. Aí algumas barreiras já foram criadas de pronto. Primeiro paradoxo, mas praças querendo eleger um oficial, isso não existe aqui no DF. E parte do Brasil. Se o senhor observar, até hoje nós só tivemos deputados distritais praças. Desde Fernando Naves lá atrás, até agora o Hermeto. A única exceção foi um bombeiro, o Coronel Rajão. Todos foram praças. Né? Então, assim, até por isso era novidade. Quando me convidaram, e aí eu já disse que não, de pronto, não. Aí um outro policial militar que já havia sido candidato, não vou citar nomes aqui, me procurou e falou, olha o que ele falou para mim. Se eu estiver mentindo, ele vai estar ouvindo na rádio, ele pode depois descrever isso aqui tudo de uma outra forma. Ele falou assim, comandante, tive uma reunião na cidade com lideranças políticas e tal, e dessa reunião, fruto dessa reunião, surgiu o seu nome como nosso candidato. Na cidade, nós só apoiaremos se for o senhor. Eu falei, muito obrigado pela distinção e tal, mas eu não sou candidato. Terceira situação. Eu recebi uma ligação de um grande amigo nosso, que eu também não vou citar o nome dele aqui, nós ficamos 2h30, ele tentando me convencer a não vir candidato em 2018. Mas eu não era candidato. E eu não entendia por que ele tentava me convencer a não vir. Eu falei, eu repetindo o tempo todo, até contei essa história para Samuel. Eu não sou pré-candidato, meu filho. Já falei para você que eu não sou pré-candidato. Não, mas pense bem, é melhor se eu não vir agora. Alguém colocou na cabeça dele que eu já era pré-candidato. E eu claramente apoiava a Garcia Maia em 2018. Né? Então, consegui fugir dessa ideia. Em 2019, aí eu preciso pontuar, um parlamentar me convidou para uma parceria. Né? Acho que eu já abri essa conversa para o senhor. Sim. E eu tenho data, hora e local de tudo isso. O famoso DHL. Data, Posto Paraíso, às 8h41, mais ou menos, né? A proposta clara. Não foi assim, o que você acha? Não sei o quê, não. Quero o senhor assim e eu serei assim. E eu não respondi na hora. Falei, ó, fiz uma pergunta, na verdade, mas e tal pessoa? O senhor não é parceiro dele e tal? Né? Bom, eu sei que dali saiu uma possibilidade. Aí o que eu fiz? No início eu não disse que tinha um grupo que tinha me procurado? Fui atrás desse grupo. Eu falei para eles, o que vocês acham? Agora nós temos um padrinho, a coisa caminha de outra forma. Não, vamos para cima, chefe. Por isso que eu uso essa frase, vamos para cima. Então vamos para cima. Voltei, falei, e aí, em princípio, começou essa caminhada, que não saiu do lugar. Não deu um passo. Né? Mais ou menos no final do ano, aí, final do ano para o início do ano, houve o rompimento. Em abril, ficou claro aqui, nesse estúdio, que não havia nada disso. Foi uma ilação, uma lorota, coisa parecida. Não havia essa parceria. Numa entrevista aqui, ficou claro para mim. E a partir dali, voltei no grupo, esse mesmo grupo, que está aí vivo, todos praças. Só o seguinte, como vocês perceberam, não há essa parceria. Então, depende de vocês. Querem tocar? Se quiserem, estou à disposição. Se não, vida que segue. Normal para mim. Entre abril, olha as datas são importantes, entre abril e junho de 2020, esse posicionamento. O que a tropa falou? Vamos para cima. Vamos para cima. Acá estamos hoje. Então, em nenhum momento foi uma decisão individual, pessoal, planejada, orquestrada da minha parte. Mas já existia há algum bom tempo a movimentação comunitária. Sim, porque eu lembro sim. que, por exemplo, quando aparecia um pré-candidato a governo falando em horário eleitoral, assim, vamos estabelecer a eleição para administradores das RAs. Isso. Aí pipocavam os grupos em Planaltina, com os nomes possíveis, né? Até recentemente eu ia ser administrador. Que a população elegeria. A visão do... o seu nome sempre estava ali contemplado entre os 3 principais mais citados, né? Mas o próprio doutor viveu isso quantas vezes? Mais de uma. Aí eu lhe pergunto, né? Por quê? Porque você era um inerte? Que era alguém que estava debaixo. A luz para aparecer tem que estar o quê? Descoberta. Não, muita gente conversa comigo que sabe que eu trabalho na Rádio Terra, que eu tenho um dia na semana em parceria com ele e fala, nossa, o doutor Laércio podia vir... esse assédio é normal. Isso não é gratuito. Sim. Não é gratuito. Sim. Você não precisa falar assim, não, eu estou trabalhando, me preparando, não precisa. Sim, verdade. E isso é bom, sabe por quê? As pessoas observarem isso de fora para dentro, e não o contrário.
As pessoas descobrirem em vocês potencial, observar em vocês potencial. O certo é que agora nós estamos nessa condição e preciso dizer que todo dia alguém falar para mim, rapaz, estava conversando com um cara ali que é de outro candidato aí, não sei o que, tal. Falou que, por que você vai votar nessa pessoa, você vai perder? Falei, cara, sabe quem vai perder? Quem não participar. Se você participa, a possibilidade de você ganhar ela é real. Sim, então, assim, tem que parar com essa história de que vai perder, de que vai ganhar. Ninguém ganhou, ninguém perdeu nada ainda. Comandante, veja bem, o senhor fez um apanhado da sua trajetória, de algumas dificuldades enfrentadas e tal. Nós vamos ter esse ano quase 20 partidos políticos correndo atrás de uma vaga na Câmara Legislativa. São 24 vagas. O senhor tinha, obviamente, um número considerável de opções partidárias e optou pelo PL, que formou aí uma nomenclatura extremamente tensa e pesada, inclusive com a presença de parlamentares eleitos que concorrem à reeleição. Dentre eles, eu mencionaria seu ex-parceiro de luta, Agaciel Maia. Verdade. O que levou o senhor a escolher o PL, sendo que o senhor é um pré-candidato de primeira... Pode falar que é uma piaba, pode falar, é piaba e tubarão, não tem problema não. Nenhuma. Mas é um candidato, é a linguagem que o pessoal usa. Pré-candidato de primeira luta, não é? E dentro desta agremiação, que é uma agremiação conhecida como uma agremiação que traz consigo um grupo de políticos já muito testados, muito experimentados na luta. 4 parlamentares eleitos, né? O que lhe fez optar pelo PL, mesmo sabendo de todos esses desafios que o senhor teria pela frente na luta por uma vaga, sendo o senhor um pré-candidato de primeira eleição? 2 pontos. Primeiro, que eu fui convidado pessoalmente pelo governador Arruda. Esse é o primeiro ponto. E não foi uma vez. Eu só aceitei o desafio na segunda. Certo. Né? No primeiro momento eu estava com o Lucas Cantoianes, talvez você conheça, do PMN. Sim. Né? E foi realmente, assim, eu diria, difícil para mim ter que sair dele, porque eu disse para ele, você foi a primeira pessoa que estendeu o braço para mim, então eu tinha que vir aqui pessoalmente esclarecer ponto a ponto por quê. Então o primeiro ponto foi esse. Eu fui surpreendido por uma ligação do governo, uma mensagem do governador Arruda em 2020, 1º de junho de 2020, está aqui guardadinho. Eu fazendo a matrícula do meu filho, no Centro 2, chega uma mensagem para mim, estavam acontecendo aquelas movimentações, aquelas perseguições, né? E ele me manda a mensagem, como é que vai, Major, tudo bem? Eu vi a mensagem assim, como não tinha um número, não identifiquei. Falei, tudo bem, quem está falando? Está aqui, depois eu posso abrir aqui para o senhor ler. Aí ele falou, Arruda. Eu falei, Arruda? Pensei comigo, né? Aí já respondi, ô governador, tudo bem? Para ver se confirma. Como é que está o senhor? Aí, já salvei o número para confirmar se era ou não. Poderia não ser mais. Com a conversa a gente confirmou que era. Deixa eu te falar uma coisa. Estou sabendo de tudo que está acontecendo em Planaltina. Tenho as pessoas aí que me acompanham, que estão acompanhando a movimentação política na cidade. Estou sabendo de tudo que está acontecendo, quero conversar com você. Logo, 2020, junho, a pandemia estava lá no teto, né? Logo que a pandemia baixar, dá um pulo aqui em casa para a gente conversar. Está tudo aqui. Aí tudo bem. Aí estranhei tudo aquilo e tal, aí liguei para algumas pessoas e tal, aí as pessoas, se o homem quer conversar contigo, vai lá, bicho. Não, mas tem isso, tem aquilo, tudo bem. Fui lá, 6 meses depois, que foi quando... Porque ele tinha algumas restrições, né? De saúde. Sim. Fui lá. Ele conversou e foi taxativo. Ele foi taxativo e eu também. Falei, governador, o PL é muito grande para mim. Nós estávamos ainda sob a legislação anterior, não essa que está vigindo. Muito grande para mim. Mas eu vou considerar o seu convite, vou pensar e tal. Isso foi em 21. Acho que foi 21. Nós passamos basicamente 21 todo, do meio do ano para cá, discutindo, pensando e tal. Agora, no início se não me engano, 2020, ele ligou de novo. Comandante, cadê o senhor e tal, não sei o quê. E eu me vendo ali como é que eu ia sair dessa. Porque eu tinha essa visão, que todo mundo tem, que o partido é muito grande e tal, e aí mudou a legislação, mudou o formato. Nominata, menos candidatos,
né? O que não muda em nada a questão, na minha opinião, da dificuldade. A dificuldade continua grande e tal. E eu pensando, raciocinando. E aí fui para a conversa com ele, ele fez de novo o convite. Ele foi categórico. Estou lhe convidando pela segunda vez. A terceira não vai acontecer. Se o senhor não vier, não tem problema, continuaremos amigos, que eu trabalhei com o governador em 2000 no governo dele eu era da inteligência lá, da segurança particular. Segurança do governo, segurança oficial, da Casa Militar. Aí ele falou que não foi bem uma ameaça, mas ele foi taxativo de novo. Não ia ficar, né? O tempo todo, como eu falei de piaba, não foi de sacanagem, porque as pessoas falam isso. Tem os tubarões e tem as piabas. Não tem problema, é piaba, está começando agora. Né? E ele falou novamente, ele falou, ó, a visão não tem que ser essa, a visão tem que ser essa, do tamanho que é uma arruda. Sim. Na minha visão, ele poderia escolher qualquer outra piaba, pô. Para todo mundo a visão era qual? O cara vem só para somar voto para outro. É uma leitura. Mas a minha leitura, aí eu trouxe para o grupo, depois da segunda visita. E qual a minha posição? É de que nós podemos ser eleitos aqui na cidade, quebrando todas as outras referências que nós temos de eleição aqui na cidade. Quem teve mais votos, se eu não me engano, aqui foi Berinaldo Pontes, e não foi eleito com aquele quantitativo. Então, o deputado Citão, ele é candidato da cidade? Não. No último pleito? Não. Ah, tá. Quando ele disputou, até hoje a maior votação é dele, salvo engano, em Planaltina. Tá. Mas era outro modelo de legislação. Então, qual a nossa estratégia de campanha? E eu falo tranquilamente para todo mundo. Focar a nossa eleição aqui. Não deixaremos de buscar foto fora, até porque nós temos espaço fora também. Estamos trabalhando nisso, inclusive, né? Dentro do planejamento, agora no mês de julho, principalmente, né? Pontuar todas as cidades que a gente pode abrir campanha, pré-campanha e campanha, né? Mas o foco é fazer com que Planaltina nos dê esse grande passo para entrar na Câmara Legislativa. Entendeu? Então, essa foi a visão. Todo mundo fala, mas já fez acordo, se perder vai ser isso, vai ser aquilo. Ridículo. Ridículo. Não existe acordo. O planejamento de Flávia Arruda, do partido, é um planejamento amplo, no que diz respeito ao período. Não precisa entrar em detalhes aqui. Ninguém está enxergando só o dia seguinte. Nós estamos enxergando o futuro. Então, a minha anuência ao convite, o meu aceite ao convite foi o seguinte: eu não tenho medo de disputar aqui na cidade com nenhum desses nomes que o senhor citou. Ponto final. Na verdade, eu não citei nenhum nome. O senhor citou. Todos nós citamos nomes aqui, não pronunciamos nomes, mas nós citamos nomes, né? O senhor falou HCL Maia. Na verdade, de Planaltina, pelo PL, o senhor vai me corrigir, porque eu tenho alguma visão política, mas nem tanto. Da questão interna. O PL me parece que só tem como pré-candidato em Planaltina o senhor, né? Então, o senhor não concorre dentro do partido com ninguém aqui dentro. Exatamente. Inclusive, essa foi uma das condições que ele colocou para mim, que eu falei, aí sim, bacana. Comandante Genilson, nós falamos há pouco sobre seus posicionamentos, que, vez por outra, o senhor se manifesta com opiniões contrárias à gestão do atual governo. Falamos que o seu partido é base do governo hoje. Caso o candidato a governador do seu partido, Ibanez Rocha, seja reeleito, que aliás não é do seu partido, é que o seu partido está apoiando até o momento, ele deve esperar um comandante Genilson de situação de oposição ou neutro? Vamos sentar para conversar, parlamento. Parlamento. Eu vou defender, você pode ter certeza, a minha causa. Eu tenho uma causa muito clara. Desenvolvimento de Planaltina. Isso eu não abro mão. Eu disse no início, inclusive. Né? Até eu corrigi que tu for da minha base, não, foi da minha comunidade. E a minha comunidade eu entendo que é toda essa região norte aqui. Que é a região norte que sofre, não é Planaltina. Planaltina sofre mais. E isso não é... Como é que eu diria? Fala de candidato. Não, é porque mora aqui. Não. Claramente, Planaltina é a cidade que mais pena, até porque pelo tempo que ela tem de vida, se Planaltina fosse um município de qualquer cidade do Brasil, ela é mais desenvolvida do que qualquer outra cidade nossa aqui do Distrito Federal. Certo. Mas aqui, e eu fico me perguntando qual a explicação para isso. Difícil. Qual a lógica? O professor Mário Castro é interessante, ele quis me convencer que esse problema envolvia JK lá atrás. Sério? Um coronel daqui das famílias aí tradicionais,
uma época, não recebeu o presidente da República. Olha, Já viu essa história? eu já vi ele contar alguma coisa. Mas você sabe que faz sentido? Faz sentido. Seria uma razão, pelo menos Mas histórica. que vingança tão longa seria Longa, essa? por todo mundo, não é Mas aí eu possível. diria que se tornou espiritual. Só se for. Comandante Genilson, o senhor acabou de falar de uma questão interessante. O senhor falou sobre a questão do desenvolvimento da região norte. Isso. No entanto, o senhor se apresenta na condição de pré-candidato como comandante Genilson. Comandante Genilson fazendo uma alusão à sua função de policial militar. E aí eu lhe pergunto, caso seja eleito deputado distrital, o senhor terá como foco principal essa questão desenvolvimentista para a região norte, ou esta será mais uma de suas bandeiras? A sua principal bandeira seria focado para a questão da segurança pública. Em que ponto o senhor deveria ter aí a sociedade deveria aguardar uma atuação mais destacada? Na área de segurança pública, na área de desenvolvimento econômico, em ambas ou em alguma outra bandeira? Quais seriam as bandeiras do comandante Genilson? Com toda certeza em ambas. Como eu disse no início, nós temos problemas estruturais. Um deles, regularização fundiária, a palavra chata de falar. Não, Essa é a base de tudo, pô. Até porque também o senhor sempre esteve à busca de projetos sociais que englobasse família, né? Sim. De 7 a 80 anos, né? Era o público-alvo Do projeto, inclusive, desse 4 pontos põe exatamente projeto, isso. Então, assim, né? Então, esse é um grande problema de Planaltina. Por que regularização tem que estar, como eu disse, todos os outros vão estar em cima desse guarda-chuva aqui, pô. Regularização. Saúde, educação, segurança. Todos. O senhor lembra quanto tempo passou para nós termos uma Vila Olímpica? Planaltina? Aguardamos alguns anos. 9 anos. isso eu ia falar. E aí eu tenho que fazer aqui uma citação que é importante. Sanderson Brito. Esse homem brigou esses 9 anos por essa dormiu ali, foi a pé para o plano piloto, então a gente tem que ressaltar essa participação dele nesse sentido. E eu digo para o senhor, e a nossa Vila Olímpica, ela só saiu porque nós já tínhamos 60%, 70% da estrutura ali pronta. Nós e Sobradinho, região norte. Qual outra Vila Olímpica foi feita nesse modelo? Não, todas foram construídas. Aí eu pergunto para o senhor, hoje, a Vila Olímpica atende a sua ideia inicial? Garimpar talentos? Não tem condição. Não, né? Não é nem culpa de quem está lá. Não tem condição. Numa cidade que, digamos que nós tenhamos uma demanda de 10 mil crianças, entre jovens e... Né, nessa fase que você pode realmente desenvolver o espírito esportivo e tal, o destaque, o talento e tal, tem condições de abraçar ali? Nunca. Então o que nós temos que fazer? Trazê-la para a origem para a qual ela foi criada. E aí, vamos colocar essas crianças aonde? Contraturno. Gestão integral. Gestão integral. A escola não tem condições de fazer gestão integral? Claro que tem. Isso quer dizer tempo integral. Sim. Escolas de tempo integral. Escola e tempo integral. O que 90% das escolas fazem à noite e no final de semana? Fechadas. Desperdício. Mas, deixa eu entender. Vamos. Como que as escolas... A relação com a Vila Olímpica? Em relação... Eu falo agora. Nós podemos criar esses polos iniciais. Eu falei de Centrão, né? Uhum. Que hora era meu horário de educação física no Centrão? No contraturno. Obrigatório. E foi ali que o professor Adaí, famoso, meu apelido Adaí, meu Deus, Berrante, enxergou em mim, cara, você tem potencial no futebol, por que você não tenta jogar futebol? Me mandou para a escolinha do Planaltina, que eu nem fiquei. Fui aprovado, foi em Sobradinho, por isso que está aí. Sobradinho primeiro, depois aqui. Eu fui campeão infantil no Brasília, depois fui campeão juvenil no Planaltina. Mas alguém enxergou isso na escola. Professor, doutor, a escola tem que ser o ponto de partida de tudo, com a família dentro. Por quê? Qual bairro de Planaltina não tem uma escola? Bairro consolidado que não tem uma escola? Todos os bairros. Todos os bairros têm escola. Então a escola tem que ser esse polo, difusor de todas as ações sociais. E eu não posso desperdiçar uma escola. Eu tenho uma escola, Sede Vale. Se eu não me engano, Sede Vale tem EJA? Mas poderia ter um curso de capacitação lá dentro à noite. E eu tive lá no Pacheco. E eles falaram sobre isso. Quando eu falei das minhas ideias, eles falaram, comandante, bacana, mas não adianta o senhor colocar lá no Centrão. Eu morando aqui no Pacheco. Eu não tenho dinheiro para pagar a passagem para ir para o curso. Então eu tenho que descentralizar isso. Se eu tenho uma escola no Pacheco, se eu tenho uma escola no Roriz, se eu tenho uma escola no Araponga, eu tenho que trabalhar todas essas propostas
de capacitação, formação, aperfeiçoamento no bairro, para que o bairro seja atendido. Então, por que eu falei do Centro Olímpico? Porque o Centro Olímpico não tem essa capacidade de receber a comunidade de uma maneira geral. Então, ela vai receber só o talento descoberto na escola. Aí ele vai ser utilizado para a origem para a qual ele foi criado. Aí eu vou ter tempo lá de preparar atletas, porque como é que o americano forma atleta, doutor? Começa na escola, né? Inclusive através do incentivo. E olha o nível. Agora olha a gente aqui tira leite de pedra. Qual a escola de natação de Planaltina? Só as privadas. Qual a escola de atletismo de Planaltina? Não tem. Vai me dizer que está tendo atletismo na Vila Olímpica? Essa atividade com esse fim, eu desconheço. Se tiver, eu assumo o meu erro. O senhor acha, comandante Genilson, que essa carência de esporte e essa precariedade do oferecimento desse tipo de oportunidade para os jovens influi diretamente na questão do uso de drogas por parte dos jovens, a violência e etc? Não tenho dúvida. E o que fazer para resolver essa questão da violência, das drogas? Oportunidade para que se criem alternativas. Aí eu vou entrar na questão da capacitação. Não sei se nós temos professores aqui. O senhor é professor. O que o ensino médio hoje entrega enquanto capacitação para o jovem? Hoje, o ensino médio atual do Brasil. O garoto... Vou melhorar a pergunta, né? Parece que eu estou te entrevistando. O garoto sai formado em quê? O garoto sai formado em quê a partir do ensino médio? Profissionalmente falando. Nada. Aí você sai com currículo, ensino médio, boa parte já termina como maior de idade, infelizmente, por causa da série de repetições, da série de êxodo da escola pública e tal. Aí o pai, e é a nossa realidade, o pai, o senhor vai ter que trabalhar. Aí o garoto faz um currículo lá. O que tem no currículo? Nada, pô. Está aqui meu currículo. Vai ser contratado? Não vai, pô. Me parece, comandante, que com a reforma do ensino médio, essa situação já vai ser amenizada. Porque... O novo ensino médio. Sim. Perfeito. Mas eu acho que é muito pouco. Nós temos um grupo e nós recebemos vagas de emprego nesse grupo. E há 3 semanas atrás nós recebemos 45 vagas de açougueiros. Há 3 semanas atrás. Hoje nós abrimos o grupo. O senhor sabe quantas vagas tinham? As 45. As 45. Porque não tem açougueiros. Não tem açougueiro. O senhor dono de um supermercado, vamos dizer aqui, Opção, fazer logo um merchan do Opção. O senhor contrataria um açougueiro que não fosse açougueiro? Claro que não. Então nós temos que preparar as pessoas, pô. Qualquer país do mundo pode abrir o Google agora e procura lá como é que funciona o ensino médio. Eu tenho que sair do ensino médio como técnico em alguma coisa. Com alguma profissão. Já foi assim, né? Já foi assim. Há muitos anos atrás havia o técnico em contabilidade. Exato. Serviço bancário. Técnico em administração. Sim. É isso. Porque, como o senhor falou de drogas aí, o tráfico pede currículo? Não pede currículo. E nem experiência anterior. Então tá aí a resposta. Agora, isso é fácil? É rápido? Não é, pô. Claro que não. Porque o problema já está instalado. Nós estamos agora trocando a roda do caminhão com ele em movimento. Por isso que eu não falo em solução. Mas nós temos que iniciar um processo, nós temos que iniciar esse processo de mudança, que é o quê? Você parar, brecar retroalimentação do mundo criminoso. E quem é que retroalimenta esse mundo? O jovem, pô. Comandante, propostas de campanha, né? O senhor pré-candidato, digamos que nós tenhamos aí a sua candidatura, né, consolidada, e aí teremos o material de campanha que hoje em dia, por muitos eleitores, né, pelo menos pelos conscientes, é visto como um documento, né? O que vai constar no seu documento de campanha como prioridades do mandato do comandante Genilson? Já posso divulgar? Por favor, é pré-campanha. Não, nós estamos colocando aqui o senhor como pré-candidato. Mas não vou entrar em detalhes. Não precisa ser todas, mas claro, assim... Eu entendo que para nós aqui a prioridade 0 é saúde. Prioridade 0. Então, por exemplo, nós temos como uma das nossas propostas fazer com que... Nós temos, pegando o Distrito Federal aqui, que é um quadrilátero, nós temos aqui, na região sul, Santa Maria como referência, o hospital. Temos o básico como referência na área central e na área norte. Nada.
né? Então, aí, falando em partido associado ao nosso federal, nós temos uma proposta, que é uma das mais ousadas, mas eu acho que a mais ousada é outra. Mas uma delas é transformar o HRPL em hospital referência. A ideia é transformar o CEP Saúde em uma escola superior, inicialmente de enfermagem, posteriormente de medicina, que as pessoas pensam, você está maluco. Era maluca a ideia de trazer o UNB também, pô. E ela veio toda, o camp. Claro que a vocação aqui é agronegócio, né? É agro que é a vocação, gestão ambiental e tal, mas para essa área nossa aqui, que é a vocação econômica nossa. Sim. Né? Mas qual a loucura que há em querer transformar o nosso hospital aqui em um hospital referência? Tendo a produção de material humano ali do lado, naturalmente que vai ser concursado, mas o estágio, por exemplo, já poderia ser só por lá seca. Porque o CEPSAU está do lado do hospital. Temos área, falta o quê? Articulação política e dinheiro. Uma escola pública de medicina. Sim, nós já temos a ESCS. E Brasília já criou a universidade do Distrito Federal. Poderíamos ter um camp aqui, por que não? Certo. Não é articulação política, dinheiro? Certo, uma proposta de saúde. Nossa técnica direção. já está alertando, essa direção já está alertando. Aí você fala assim, sobre o mas isso não vai resolver o problema de saúde, mas parte dele está no pessoal, pô, recurso. Ótimo. Comandante Recurso humano. Genilson, entre as surpresas que eu tive nesse podcast, é que o senhor falou sobre diversos temas, passando de família para questões de desenvolvimento econômico e tal. E segurança pública não apareceu no podcast. Não, é um elemento surpresa, é a carta na manga, deixa não haverá, com toda não haverá certeza. no programa do comandante Genilson Tem tema 5 minutos segurança ainda? pública. Se tiver 5 minutos. Deixa eu colocar aqui. Ele começou a falar agora, que eu perguntei quais são as propostas que vão no documento de campanha dele. Ele falou saúde. Isso. Eu A imagino que segurança vai aparecer Vai por ter aí. uma carta na manga, surpresa, um cavalo de Troia. Não Uma tenha ideia dúvida. de segurança, afinal de Quando contas. eu me preparei para esse podcast, dona Elke, O senhor imaginou falar só por de... eu ser um profissional de segurança E ele pública também? e o convidado ser o comandante Genilson, ou seja, um indivíduo com 30 anos de polícia militar, ex-comandante de 2 batalhões, eu digo, o papo vai ser segurança pública de cabo a rabo. E não apareceu segurança pública. Como eu já o entrevistei em outras oportunidades e eu conheço, né? Eu sempre pensei o seguinte: ele é um gestor de segurança pública, mas mora aqui e geriu um batalhão também de moradores daqui. Então, acaba que... Não, mas é muito simples. Né? Para a Polícia Militar é muito simples. Primeiro, como o doutor sabe, você não faz segurança pública, principalmente Polícia Militar, sem pessoal. Sem pessoal. Então, assim, você pode colocar qualquer tecnologia em evidência aí, que vai auxiliar. São instrumentos de auxílio. Mas tem que ter o homem. Não tem para onde correr. Está aqui o DF de novo. Área urbana, efetivo. O doutor sabe disso. Nós temos a nossa RID com um problema já de faccionados, grave. Inclusive, guardados aqui em Formosa e Brasilinha, que tem reflexo na cidade. Tem reflexo lá. Se eu não me engano, na minha época, nós prendemos um faccionado lá, na Vila Rabelo. Sim, é verdade. E por que isso é um problema muito sério? Porque a violência organizada e grave é a do crime organizado, naturalmente. Que é o que nós não temos aqui ainda em volume. Né? Só que na nossa área rural, fruto dessa movimentação aqui, Brasilinha, Plantinha de Goiás, né? Formosa e tal, a minha área rural já sofre com isso. Nós tivemos 5 ocorrências aqui em que foram visualizados fuzis automáticos. Aqui. Por quê? Porque é muito rica. Qual fazendeiro aqui dessa área aqui, nossa, Padef, Café Sem Troco, toda essa área aí, não tem uma caminhonetona 350 mil cada. Defensivos agrícolas, um preço absurdo. Sim. Gado de como é que a gente fala? De produção não, Raça, né? De raça. Tudo muito caro. Então, eu não posso ter, em que pese o grande trabalho que o Marcelo Almeida fez na área rural, hoje, o modelo que nós temos na área rural. Então, começando de lá para cá, nossa proposta é criar um cinturão de segurança em toda a extensão rural de Planaltina. Porque a minha área de responsabilidade rural, a área da PMDF, ela é metade do quadradinho. Ou seja, daqui do Padef, lá embaixo, Marajó, Palmital, até Lago Oeste, aqui na fronteira lá com Padre Bernardo. Olha o tamanho disso. Enorme. Entendeu? Aqui na cidade, eu tenho referência de segurança pública. Tem batalhão, tem as viaturas rodando o tempo todo. Você der uma voltinha, fatalmente você vai topar com uma. E na área rural?
Os grandes produtores ainda têm condições de pagar uma segurança privada, que inclusive volta e meia é tropa. Sim. E os pequenos? Então, eu preciso criar referências de segurança pública nessa área, preventiva e repressiva. Sim. Então, eu sei que muita gente na Polícia Militar é contrária aos postos policiais. Aqui eu sou, na área rural não. Eu posso ter que andar 100 quilômetros para encontrar uma referência de segurança pública. E hoje a base, sede, é na Taquara. Então, preciso fazer uma divisão geográfica, georreferenciada, e nós já temos um programa interessante que é o Guardião Rural, que ele georreferencia, então você localiza, mas eu preciso saber o seguinte, se eu sair daqui, eu vou buscar segurança aonde? Daqui a, no máximo, 20 quilômetros, que é a nossa ideia. Entendeu? Tem toda uma estrutura, naturalmente, mas a ideia básica é essa, criar esse cinturão com postos fixos, que aí eu crio, além da segurança na área rural, uma prevenção para essas entradas aqui. Porque para chegar no urbano vai ter que passar nessas vicinais. E são muitas vicinais. Uhum. É perigoso você sair na Bahia aqui só andando em vicinal. Entendeu? Então, nós temos isso. Mas, além disso, nós temos a maior unidade da Polícia Militar, o Batalhão de Planaltina, a área dele, 62 mil metros quadrados. Nós estamos construindo o batalhão ali, a nova obra, basicamente no centro dele ali. 62 mil quilômetros quadrados. Não, só o batalhão. A área do batalhão. Sim. A área do batalhão, em metros quadrados. É muito grande. Acho que são 6 hectares, sei lá. 60 mil metros quadrados. Então, assim, eu entendo que nós não poderemos fugir disso. Na mesma lógica do referência hospitalar aqui, eu vou precisar de ter uma referência de policiamento especializado na área norte. Como vocês já fizeram ali no centro de Sobradinho. Tem um complexo norte? Sim. Essa é a ideia. Tem um complexo norte aqui para nós de polícia militar. Ou seja, Rotam, cavalaria, cães. Para quê? Para atender daqui para o miolo. Porque do miolo para baixo tem. A Rotam, quando entra de serviço, basicamente ela desce. Ceilândia, Santa Maria e tal. Eu preciso ter uma Rotam aqui. É um especializado tático. Sim. Entendeu? Se eu tiver aqui, como lá, uma ação do Novo Cangaço, é um Deus nos acuda. Por uma razão muito simples. Se o cara queimar uma carreta ali na 020, quem vem para cá? Interdita a rodovia. Acabou. Uma só. O cara vai ter aí 2, 3 horas no mínimo para poder fazer o que ele quiser. Pô. E ele não faz normalmente nesse tempo, é 45 minutos, a média. Então nós temos, e tem a 020 para sair, aí acabou. Então, assim, nós precisamos sim mudar a estrutura. Eu entendo que nós teremos que ter aqui sedes de especializados, policiamento especializado, aqui na região norte. Também servir de delegacia, né? Em que pese falta pessoal. Mas nós precisamos ter, por exemplo, para a Polícia Civil, aí entrando na área do doutor, uma DCA em Planaltina para atender a região de cá e uma delegacia de atendimento à mulher. Essas duas eu, particularmente, vou brigar por isso também. Eu entendo que é importante. Porque hoje eu pego um flagrante aqui em Planaltina e vou para 204 Norte. Flagrante não, apreensão de menor. E as pessoas não compreendem porque está faltando a viatura na cidade. Porque está lá no plano, fechando a apreensão do menor. E se tiver um maior envolvido, eu retorno para fazer o flagrante do maior. Então, isso dá quantas horas, doutor, em média? Um dia inteiro. E não é culpa da delegacia. Porque o volume está lá também. Eu vou pegar uma fila e depois ir para os costumes, que tem toda uma situação procedimental que tem que ser obedecida. Sim. Então, é isso. Então, não sei se fecha com isso, mas nós temos sim propostas. E aí eu estou falando propostas da segurança pública para a comunidade, mas nós temos propostas também para a tropa. Até porque o senhor escreveu um livro, né, que fala dessas peculiaridades, da situação dos militares e tudo mais. Exatamente, da participação política. E com relação à educação? Melhor ainda. Eu sou um defensor da gestão integral, tem que ter. Já falei dessa questão da capacitação, mas eu acho que a molecada ela tem que ter acesso. Hoje em Planaltina, se a gente falar em diversão, a gente fala em quê, doutor? Futebol. Só tem futebol. Mas e se eu quiser ser um ator de teatro? Se eu quiser ser um músico, por exemplo? Se eu quiser jogar tênis? Na verdade, o futebol deveria estar inserido no contexto de esporte, né? Sim. Diversão, nós iríamos falar talvez sobre música, cultura, teatro. Mas hoje o que nós temos aqui basicamente é isso. Você pega uma bolinha, coloca 2 pedras ali, 2 gols, acabou, tá jogando bola. É o que nós temos. Né? Engraçado que na nossa época ainda tinha mais. Quando eu era na minha infância, ainda tinha um bet da vida, né? Ainda tinha um finca da vida, balança, pipa. Hoje não tem nada disso, cara. Balança, caixão. Então, assim. Elke, o nosso diretor está nos puxando a orelha. Inclusive, meu diretor, nós esquecemos de repetir os nossos apoiadores.
Agradecer aí a Bela Pizza, União Home Center, Chicken Food, Santo Antônio Pizzaria. Aliás, esqueceram, comandante Genilson, de trazer a nossa pizza do podcast de hoje. Mas então não tem vou problema cobrar pro próximo. ABS Fibra. Põe na conta do Nelson. Agradecer ao diretor Nelson Batista por ter tido, comandante Genilson, o cuidado de fazer esse investimento aqui. Realmente. A proposta do Terra Podcast é tornar-se, com as graças de Deus, o melhor podcast do Distrito Federal. Da minha parte, eu quero agradecer, Elke, ao comandante Genilson por ter disponibilizado esse tempo que ele compartilhou conosco aqui para falar sobre N assuntos em relação à política, à segurança pública, à saúde, à carência de infraestrutura da nossa região norte. Então foi um papo bem diversificado, né? E o Terra Podcast novamente cumpre o seu papel de levar para seus ouvintes, para seus seguidores, para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, conteúdo de qualidade, um bate-papo com profundidade e com proposta. Muito obrigado, comandante Genilson, que Deus abençoe a sua jornada, que o senhor possa tornar essas propostas que o senhor nos apresentou uma realidade, se estiver na vontade de Deus, a partir do momento em que o senhor venha se tornar deputado distrital. Então, o nosso desejo do Terra Podcast é sucesso, muita garra, muita saúde, muita disposição para o senhor enfrentar essa jornada, essa luta. Vou pedir ao senhor para fazer as considerações finais, né, Elke? Mandar um recado aí à comunidade de Planaltina, as pessoas que gostam do comandante Genilson. Fique à vontade, o microfone é seu. Na verdade, eu acho que é bom que eu me despeça antes dele, né? E a gente encerra com o comandante, com o convidado. Eu quero colocar mais uma observação aqui sobre ele, que ele é mestre em ciência política, viu, gente? Pela Unieuro. E também é músico, né? Integrou a banda da Polícia Militar. Então, eu acredito aí, além de professor de futebol. Então, dentre todas essas diversidades que ele colocou aqui pra gente, ele transita aí na área da cultura, do esporte, do lazer, além da segurança e da política, é claro. Então, quero agradecer ao comandante Genilson por conta do longo tempo que ele ficou aqui no comando do nosso batalhão. Eu sempre viciei em chamá-lo major, mas eu estou me desvencilhando do major. Estou promovendo ele e quero agradecer a todos os nossos telespectadores que estão aí curtindo, comentando, compartilhando o nosso Terra Podcast, que está crescendo, né? Graças a Deus, o sucesso está acontecendo. Vocês estão, assim, nos abrilhantando, né? A gente está feliz demais com o crescimento desse canal. Então, aguardem o próximo episódio. Não deixem de assistir esse até o final. Mande para a mãe, para a família, para todo mundo. Siga o Instagram, tá? Lá, @Terra Podcast Oficial. E aqui, se você ainda não se inscreveu, clica em inscrever-se. Depois vai aparecer um sininho com a opção todas. Clica nesse sininho também para você não perder nada aqui. Muito obrigada, comandante Genilson. Eu que agradeço, né? Foi um bate-papo bacana. Acho que o comum desses podcasts, você deve estar pensando, deve ser um pé naquele lugar. Nada. Não. Depende muito do que vem daí para cá e do que a gente pode oferecer daqui para lá. Então foi um bate-papo realmente inteligente. Eu pude aqui, além de me posicionar, levar um pouco das minhas propostas. Claro que tem muita coisa. A gente tem hoje, né, um caderno de ideias. E interessante que ideias, inclusive, está vindo da comunidade. A nossa ideia, por exemplo, para saúde da família ou saúde em casa é muito interessante. A gente pode discorrer depois num outro momento, né, que realmente vai trabalhar a atenção primária, né, e fazer com que as pessoas, por exemplo, realmente não tenham a necessidade de ir no hospital, a não ser que seja uma emergência. E é o que não acontece hoje, né? Infelizmente, algumas pessoas acabam procurando o hospital por falta, inclusive, de informação, de uma preparação anterior sobre o que é a atenção primária, né? Então, nós temos um projeto bem interessante sobre isso, que é de um enfermeiro. E ele nos apresentou e falou, é do senhor. Não, bacana, então num outro momento adequado. Mas agradecer demais aí, não me senti de nenhuma forma pressionado ou de alguma forma contra a parede, muito pelo contrário.
né? Foi um bate-papo bem bacana, leve, eu até acho, sem traumas, sem nenhum tipo de dificuldade. Então, assim, na verdade, parabéns para vocês também pela condução, né? E eu realmente agradeço e estou aberto a outras possibilidades. Preciso fazer um agradecimento, na verdade, 2, ao Grupo Liderança Rosa, né, que é o grupo de mulheres que acompanha o Comandante Genilson, e ao grupo de apoiadores da família Comandante Genilson. É esse pessoal que tem tocado esse projeto aí com maestria, e se a gente tem alcançado algum resultado na comunidade, é por força desse pessoal. Bacana? Obrigado, Maravilha. boa noite, até a próxima. Boa noite, gente. Até o próximo, aguardamos vocês.